Às vezes, as melhores intenções levam às piores descobertas. O que começou como uma viagem surpresa planejada com carinho para São Paulo com meus filhos, rapidamente se transformou em um pesadelo que eu nunca imaginei enfrentar. Uma porta de hotel, um momento de verdade, e 17 anos de casamento subitamente pendurados por um fio. Dizem que o que acontece em quartos de hotel fica por lá, mas alguns segredos se recusam a permanecer escondidos. Meu nome é Rafael Costa. Tenho 48 anos e sou casado com a Rebeca há quase 2 décadas. Temos 2 filhos incríveis. O Tiago, que tem 15 anos e está crescendo mais rápido do que eu consigo acompanhar, e a Sofia, minha princesinha de 10 anos, que ainda acha que o pai dela é um super-herói. Aquela manhã de quarta-feira começou como qualquer outra durante as viagens de trabalho da Beca. Eu tentando organizar as crianças no café da manhã antes da escola. Tiago com a cabeça enfiada no celular, Sofia brincando com o cereal e eu virando canecas de café como se fosse o elixir da vida. Beca tinha partido há 3 dias para uma consultoria em São Paulo, seriam 7 dias no total, mais longo que suas viagens habituais, e todos estávamos sentindo a falta dela. Eu amo minha esposa, então, enquanto ela estava fora, decidi fazer uma surpresa. Voaríamos para vê-la. A ideia me atingiu como um raio enquanto observava Sofia remexer a comida no prato. Ei, e se a gente fosse ver a mamãe este fim de semana? Perguntei, pousando a caneca. Os olhos da Sofia brilharam como manhã de Natal. Sério? Aparecer lá do nada? É, assenti, sentindo a empolgação crescer. Podemos reservar as passagens hoje e chegar lá amanhã à noite. Imaginem a cara dela quando abrir a porta do hotel. Tiago finalmente tirou os olhos do celular. Isso seria bem legal, na verdade, disse ele, o que, vindo de um adolescente, é praticamente pular de alegria. Ao meio-dia, pedi um favor no trabalho para tirar a sexta-feira, organizei a falta das crianças na escola e comprei 3 passagens para o aeroporto de Congonhas. O tempo todo eu imaginava o rosto da Rebeca. O choque, a alegria, as lágrimas. Eu não fazia uma surpresa assim para ela há anos. Tentei ligar para ela naquela manhã, mas caiu direto na caixa postal. Normal em sessões intensas de consultoria. Mandei um WhatsApp. Saudades. As crianças estão perguntando quando você volta. Te amo. Nenhuma resposta, o que foi um pouco estranho, mas achei que ela estivesse apenas soterrada de trabalho. Aquela noite, enquanto arrumava as malas, tentei de novo. Nada. Um pequeno nó se formou no meu estômago, mas eu o ignorei. São Paulo estava no meio de uma grande conferência de negócios e ela provavelmente estava fazendo networking, criando conexões. O mundo da consultoria era competitivo e a Rebeca era um tubarão de salto alto. Enquanto colocava a Sofia na cama naquela noite, ela abraçou seu coelhinho de pelúcia favorito. Você acha que a mamãe vai chorar quando nos vir? Perguntou, com os olhos arregalados de antecipação. Talvez, querida, eu disse, beijando sua testa. Vai ser a melhor surpresa de todas. Eu não tinha ideia do quanto eu estava errado. Nenhuma ideia de que a surpresa que nos esperava em São Paulo não era nossa para dar, mas sim uma que despedaçaria nossa família. O voo para Congonhas não foi longo, mas pareceu uma eternidade. Tiago estava com os fones de ouvido, perdido em qualquer música que os adolescentes ouvem hoje em dia. Sofia não parava de falar sobre todas as coisas que queria contar para a mãe, enquanto eu me sentava entre eles, lutando contra uma sensação crescente de mal-estar. Tentei ligar para a Rebeca mais 3 vezes antes de embarcarmos. Nada. Direto para a caixa postal, sem nem chamar. Mandei outro texto. Espero que as reuniões estejam indo bem. Saudades. O cheque de entrega apareceu, mas nenhuma resposta veio. Pai, por que você olha o celular a cada 5 segundos? Tiago perguntou, tirando os fones por um momento. Aquele garoto não perdia nada. Só verificando se o Uber está confirmado, menti, forçando um sorriso. Mas a verdade é que algo parecia errado. Rebeca e eu estávamos casados há quase 20 anos.
Tínhamos nossos altos e baixos, como qualquer casal, mas ela nunca tinha ficado tanto tempo sem comunicação. Ela sempre dava um jeito de falar com as crianças, pelo menos. Quando pousamos, tentei mais uma vez. Caixa postal de novo. Deixei um recado, mantendo o tom leve. Oi, amor, só dando um oi. Me liga quando puder. O trajeto do aeroporto foi estressante. Trânsito na Marginal Pinheiros, filas, Sofia precisando ir ao banheiro 2 vezes. Quando chegamos ao hotel nos Jardins, já passava das 8 da noite. As ruas da cidade estavam vivas com a energia de uma noite de quinta-feira paulistana. Pai, tô com fome, Sofia reclamou no banco de trás. Eu também, emendou Tiago. Podemos comer antes de ver a mãe? Vamos para o hotel primeiro, eu disse, com os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante. Talvez a mamãe possa jantar com a gente. Conforme nos aproximávamos do hotel de luxo onde a Rebeca estava hospedada, o nó no meu estômago apertou. Tentei ligar mais uma vez, e desta vez, curiosamente, chamou. Mas ninguém atendeu. As portas giratórias nos receberam com um sopro de ar-condicionado. O saguão era elegante, com um piso de mármore e iluminação suave. Tiago e Sofia olharam em volta, impressionados. Minha esposa sempre ficava em lugares ótimos por conta da empresa. Por que vocês não esperam aqui? Eu disse a eles, apontando para uns sofás de veludo. Vou fazer o check-in e descobrir em qual quarto a mamãe está. Sofia deu pulinhos. Podemos fazer a surpresa agora? Esse é o plano, querida, assenti, forçando um entusiasmo que eu já não sentia mais. Ao me aproximar do balcão da recepção, eu não tinha ideia de que estava caminhando para o momento que mudaria tudo. Boa noite, senhor. Como posso ajudá-lo? A recepcionista, uma jovem com um sorriso profissional, me cumprimentou. Limpei a garganta. Gostaria de fazer o check-in e também preciso entrar em contato com minha esposa que está hospedada aqui. Rebeca Costa. Os dedos dela dançaram pelo teclado. Deixe-me verificar. Sim, a senhora. Costa está conosco. Gostaria que eu ligasse para o quarto dela? Por favor, eu disse, o alívio me inundando. Pelo menos a Rebeca estava ali. A recepcionista discou, esperou e então franziu levemente a testa. Sinto muito, senhor, não atendem. Pode tentar de novo? Pedi, o nó no estômago apertando. Talvez ela não tenha ouvido. Ela tentou mais uma vez com o mesmo resultado. Sinto muito, continua sem resposta. Gostaria de deixar um recado? Não, tudo bem. Entreguei meu cartão de crédito. Vamos apenas fazer o check-in por enquanto. Minha esposa está nos esperando. Bem, é uma visita surpresa. Uma sombra de hesitação cruzou o rosto dela. Entendo. Bem, deixe-me preparar tudo. Ela processou nossa reserva e me entregou 2 cartões-chave. O senhor está no quarto 732. A senhora Costa está no 718. Andares diferentes? Perguntei, confuso. Não, mesmo andar. Apenas descendo o corredor um do outro. Ela fez uma pausa e acrescentou. Parece que a senhora Costa fez o check-in com um acompanhante, no entanto. O mundo parou de girar por um momento. Com acompanhante? Como assim? A expressão da recepcionista mudou para desconforto. A reserva mostra 2 hóspedes no quarto. Eu presumi. Sinto muito, eu não deveria ter dito nada. Forcei uma risada que soou oca até para os meus próprios ouvidos. Não, tudo bem. Provavelmente um colega dividindo o quarto para economizar despesas. Mas eu sabia que não. A empresa da Rebeca sempre pagava quartos individuais para seus consultores. Era uma questão de política deles. Peguei nossas malas e voltei para o Tiago e a Sofia, minha mente correndo. Um amigo de trabalho? Uma colega? Ou
Eu não conseguia completar o pensamento. Achou a mamãe? Sofia perguntou, pulando de empolgação. Ainda não, querida. Vamos para o nosso quarto primeiro nos refrescar. O elevador subiu em silêncio, exceto pelo cantarolar da Sofia. Tiago me lançou um olhar e ele percebeu que algo estava errado, mas felizmente ficou quieto. Nosso quarto era bom, padrão de hotel de alto nível. Coloquei as malas no chão e respirei fundo. Podemos ir ver a mamãe agora? Sofia implorou. Em 1 minuto. Por que vocês não lavam o rosto? Foi um dia longo. Enquanto eles estavam ocupados, saí sorrateiramente para o corredor e caminhei até o quarto 718. Meu coração batia contra minhas costelas enquanto eu levantava a mão para bater. Sem resposta. Bati de novo, mais forte desta vez. Ainda nada. Mas eu conseguia ouvir movimento lá dentro. Música baixa. O som de risadas. Meu sangue gelou. Peguei meu celular e digitei. Estou na porta do seu quarto de hotel. Abra agora. O movimento lá dentro parou abruptamente. Então, uma voz masculina abafada. Fechei os olhos, subitamente certo do que encontraria do outro lado daquela porta. A porta do quarto 718 abriu-se lentamente, revelando Rebecca em um roupão do hotel. Seu cabelo estava desgrenhado, o rosto corado. Sua expressão passou pelo choque, pelo medo e, finalmente, se fixou em algo que parecia estranhamente com irritação. Rafael? O que você está fazendo aqui? Ela sibilou, saindo para o corredor e puxando a porta quase fechada atrás de si. Olhei para ela, momentaneamente sem fala. Depois de um segundo, recuperei minha voz. Surpresa, eu disse, secamente. As crianças e eu pensamos em vir te ver. Os olhos dela se arregalaram. As crianças estão aqui? No hotel? No nosso quarto ali adiante. Minha voz soava distante até para mim mesmo. Eles passaram o dia inteiro animados para te ver. Rebecca passou a mão pelo cabelo, olhando nervosamente para a porta atrás dela. Você deveria ter ligado antes, Rafa. Isso é. Você deveria ter ligado. Eu liguei. Várias vezes. Cruzei os braços. Quem está no seu quarto, Becca? Ela vacilou diante da pergunta direta. Não é o que você está pensando. Ah, é? Porque eu acho que você tem outro homem aí dentro. Estou errado? A porta se abriu mais e um homem apareceu atrás dela. Alto, em forma, talvez no início dos 40 anos. Ele estava abotoando a camisa. Becca, está tudo bem aqui fora? Minha visão se estreitou, focando naquele estranho que chamava minha esposa pelo apelido dela. Meu apelido para ela. Quem diabos é você? Exigi, minha voz perigosamente baixa. Rafa, por favor. Rebecca começou, mas eu a cortei. Não, eu quero ouvir dele. Quem é você e por que está no quarto de hotel da minha esposa? O homem parecia confuso, olhando entre Rebecca e eu. Eu sou o Gustavo, do escritório de Curitiba. Ele estendeu a mão automaticamente, depois pensou melhor e a recolheu. Eu não sabia que a Becca era casada. As palavras me atingiram como um golpe físico. Olhei para Rebecca, que teve a decência de parecer envergonhada, mas não o suficiente. Você disse a ele que era solteira? Minha voz era apenas um sussurro agora. Rebecca fechou os olhos brevemente. Podemos, por favor, não fazer isso no corredor? Gustavo, talvez seja melhor você ir. É, Gustavo, ecoei, minha raiva encontrando um alvo. Talvez seja melhor você ir. Gustavo levantou as mãos em rendição. Olha, cara, eu não fazia ideia. Ela nunca mencionou marido ou filhos. Ele pegou sua jaqueta dentro do quarto. Já estou indo. Ele passou apressado por nós pelo corredor, deixando Rebecca e eu sozinhos em um silêncio tão espesso que parecia sufocante.
17 anos, Deca, eu finalmente disse. 17 anos e você sai com caras em viagens de negócios? Não é assim, ela retrucou, sua vergonha transformando-se em defensiva. Você não entende. Então me explique, desafiei. Explique por que nossos filhos atravessaram o país para surpreender a mãe, apenas para encontrá-la com outro homem. Ela desviou o olhar. Você deveria ter ligado antes. Aquelas palavras, a audácia delas, quebrou algo em mim. Você está falando sério? A culpa é minha porque eu não te avisei antes de te pegar traindo? Baixe a voz. Ela sibilou, olhando pelo corredor. As crianças estão esperando, eu disse, dando um passo para trás. Sofia passou o dia pulando de alegria para te ver. O que você quer dizer a ela? A culpa finalmente pareceu atingir o rosto dela. Me dê 5 minutos para me vestir. Eu vou ao seu quarto. Virei-me para sair, depois parei. Há quanto tempo isso está acontecendo, Rebeca? Ela não conseguiu me encarar. Foi só desta vez. Um erro. As palavras do Gustavo ecoaram na minha cabeça. Eu não sabia que a Beca era casada. Não foi um erro, foi uma escolha. E enquanto eu voltava para o nosso quarto para encarar nossos filhos, eu sabia que nada mais seria igual. O caminho de volta para o nosso quarto pareceu uma travessia no deserto. Cada passo exigia um esforço enorme. Como eu deveria encarar meus filhos agora? O que eu poderia dizer a eles? Parei do lado de fora da porta, respirando fundo e forçando meu rosto a algo que lembrasse a normalidade. O cartão apitou e eu empurrei a porta. Pai! Você achou a mamãe? Sofia pulou da cama onde estava assistindo Travessa. Tiago levantou os olhos do celular, estreitando-os enquanto estudava minha expressão. O que houve? Perguntou imediatamente. Perceptivo demais para o próprio bem, aquele garoto. A mamãe vem em alguns minutos, consegui dizer. Ela ficou surpresa em nos ver. Sofia bateu palmas. Ela ficou feliz? Ela chorou? Ela definitivamente ficou surpresa, eu disse, evitando o olhar inquisidor do Tiago. Ei, por que não pedimos um serviço de quarto? Vocês devem estar com fome depois do voo. Já estou fazendo isso, disse Tiago, ainda me observando cuidadosamente. Pedimos hambúrgueres e batata frita. E bolo de chocolate. Sofia acrescentou, pulando na cama. Assenti, tentando sorrir. Perfeito. Uma batida na porta fez Sofia dar um salto. A mamãe chegou. Antes que eu pudesse impedi-la, ela escancarou a porta e se lançou sobre Rebeca, que estava no corredor parecendo completamente composta. Cabelo escovado, maquiagem retocada, vestindo uma roupa profissional. Se eu não a tivesse visto 10 minutos atrás de roupão com um homem seminu, nunca teria adivinhado que algo estava errado. Mamãe! Sofia gritou, envolvendo a cintura de Rebeca. Ah, querida, Rebeca disse, abraçando-a de volta. Que surpresa ver todos vocês! Os olhos dela encontraram os meus por cima da cabeça da Sofia, e vi neles o apelo silencioso. Finja pelas crianças. Tiago não se moveu do seu lugar na cama. Oi, mãe, disse ele, em um tom cuidadosamente neutro. Rebeca atravessou o quarto e beijou o topo da cabeça dele. Oi, amigão. Você cresceu desde que eu saí, juro. Faz uma semana, mãe, ele respondeu, seco. Um silêncio constrangedor se seguiu, quebrado pelo relato entusiasmado da Sofia sobre nossa viagem. Rebeca ouvia e assentia, ocasionalmente olhando para mim, mas eu não conseguia encontrá-la nos olhos. O papai disse que podíamos jantar todos juntos, Sofia concluiu. O serviço de quarto está chegando com hambúrgueres. O sorriso de Rebeca vacilou levemente. Isso seria maravilhoso, mas eu tenho um jantar de trabalho hoje. Clientes importantes. Soltei uma risada que disfarcei rapidamente com uma tosse. O rosto da Sofia murchou.
Mas nós viemos de tão longe para te ver, ela protestou. Eu sei, meu amor. E estou tão feliz que vieram. Serei toda de vocês amanhã, prometo. Podemos ver os pontos turísticos, fazer o que vocês quiserem. Rebeca se voltou para mim. Posso falar com você no corredor um minuto, Rafa? Tiago revirou os olhos. Bem sutil, mãe. Segui Rebeca para fora, certificando-me de deixar a porta entreaberta caso a Sofia precisasse de mim. Jantar de trabalho? Eu disse, assim que ficamos sozinhos. É assim que você está chamando agora? A compostura artificial de Rebeca rachou. Rafa, por favor. Eu preciso de tempo para resolver isso. Resolver o quê? Como mentir para sua família? Por que você parece já ter isso bem decorado? Rebeca estremeceu como se eu a tivesse esbofeteado. Isso não é justo. Não é justo? Mantive a voz baixa, atento às crianças logo ali dentro. Sabe o que não é justo, Rebeca? Nossa filha nos fez ir a 3 lojas diferentes para achar o travesseiro de viagem favorito dela só para trazer para você. O Tiago realmente largou o celular tempo suficiente para me ajudar a reservar os voos. Você tem ideia de como eles estavam animados para te ver? Os olhos dela se encheram de lágrimas. Rafa, eu cometi um erro terrível. Eu sei disso. Mas, por favor, não conte para as crianças. Não agora. Então eu devo fingir que está tudo bem? Ri amargamente. Dar um show enquanto você volta para o seu jantar de clientes? Realmente é um jantar de clientes, ela insistiu. O Gustavo não vai estar lá. Eu preciso dessa conta, Rafa. Vale milhões para a firma. Olhei para ela, percebendo que nem reconhecia a mulher à minha frente. Sua carreira. É com isso que você está preocupada agora? Não, claro que não. Ela esfregou as têmporas. Estou tentando salvar o que posso deste desastre. Por favor, Rafa. Só uma noite. Deixe-me passar por este jantar e amanhã resolvemos tudo. Não há nada para resolver, eu disse categoricamente. Você me traiu. Mentiu para nossos filhos. Você tem levado uma vida dupla e eu nem sei por quanto tempo. Ela tentou pegar minha mão, mas eu me afastei. Não era uma vida dupla. Foi um erro. As palavras do Gustavo ecoaram novamente. Ela nunca mencionou marido ou filhos. Esquece, eu disse, voltando para o quarto. Vá para o seu jantar. Eu cuido das crianças. O que você vai dizer a elas? Ela perguntou, ansiosa. Ainda não decidi. Mas, ao contrário de você, eu não minto para meus filhos. Lá dentro, Sofia estava pulando na cama, a empolgação irradiando dela como luz do sol. A mamãe vem jantar com a gente? Engoli em seco. Hoje não, querida. A mamãe tem uma coisa importante de trabalho que não pode perder. O rosto da Sofia caiu, e ver o desapontamento dela fez meu peito doer. Mas a gente veio de tão longe para fazer surpresa. Eu sei, meu amor, sentei ao lado dela e a puxei para perto. E ela ficou muito surpresa. Ela só precisa terminar um trabalho primeiro. Mas adivinha? Ela é toda nossa manhã. O dia inteiro. Tiago me observava, sua expressão era elegível. Onde ela vai hoje à noite? Um jantar com clientes, eu disse, a mentira tendo gosto de ácido na minha língua. Uhum. Ele voltou para o celular. Tanto faz. Sofia, sempre otimista, recuperou-se rápido. Podemos ir ver a ponte estaiada hoje à noite então? Minha amiga disse que tem luzes lindas. A ideia de bancar o turista enquanto meu casamento implodia parecia impossível, mas o rosto esperançoso da Sofia quebrou minha resistência. Claro, por que não? Vamos terminar de jantar e depois vamos lá. Legal. Ela pegou outra batata frita da bandeja.
Esta continua sendo a melhor surpresa de todas, pai. Tiago encontrou meu olhar por cima do celular e ergueu uma sobrancelha, silenciosamente me confrontando pela mentira. Dei a ele um leve balançar de cabeça, uma promessa de explicar depois. Ele assentiu quase imperceptivelmente. Aos 15 anos, ele já era mais homem do que menino, e naquele momento, fui grato pela sua percepção. Naquela noite, enquanto caminhávamos pela região do Parque Ibirapuera para ver as luzes da cidade, Sofia pulava à frente apontando para tudo. Tiago emparelhou comigo. A mãe está traindo você, não está? Ele perguntou baixinho. Quase tropecei, pego de surpresa pela sua franqueza. Tiago. Só me diga a verdade, pai. Eu não sou mais criança. Olhei para o meu filho. Alto, sério e de repente tão crescido. Sim, admiti finalmente. Eu acho que sim. Observei Sofia correr à frente para ver uma fonte iluminada. O que te faz pensar isso? Perguntei. Tiago deu de ombros, com as mãos nos bolsos da jaqueta. O jeito que você está agindo. O jeito que ela olhou para você. Além disso, quando você saiu para procurar a mãe, voltou com cara de quem tinha visto um fantasma. Garoto esperto. Esperto demais. Eu não quero mentir para você, eu disse baixinho. Mas isso é coisa complicada de adulto, Tiago. Eu não sou criança, pai, ele disse com firmeza. Prefiro saber a verdade do que ficar imaginando o que está acontecendo com a nossa família. Respirei fundo o ar fresco da noite paulistana. Sim, admiti. Eu encontrei sua mãe com outro homem. A mandíbula do Tiago travou, mas ele não pareceu particularmente surpreso. Eu imaginei. Desde que ela começou essa consultoria, ela está diferente. Sempre no celular, ficando até tarde no escritório, fazendo mais viagens. Uma onda de náusea me atingiu. Todo mundo tinha visto o que estava acontecendo, menos eu? Você notou isso? Perguntei. É. E você provavelmente também. Só não queria acreditar. A voz dele não tinha acusação, apenas uma compreensão triste além da sua idade. Sofia nos chamou lá na frente, acenando animada. Pai. Tiago. Venham ver isso. Já vamos, querida. Gritei de volta, forçando entusiasmo na voz. Tiago chutou uma pedra solta no caminho. O que acontece agora? Vocês vão se divorciar? A palavra pareceu um soco no estômago. Eu não sei ainda, amigão. Isso acabou de acontecer. Mas o que quer que aconteça entre sua mãe e eu, nada muda o quanto nós dois amamos você e a Sofia. Ele bufou. Se ela nos amasse, não teria feito isso. Não é tão simples, eu disse, embora parte de mim concordasse com ele. Adultos erram às vezes. Cometem erros terríveis. Isso não é como esquecer de pagar a conta de luz, pai, Tiago disse, com a voz dura. Ela escolheu trair. Alcançamos Sofia, que estava encostada na grade apontando para as luzes. Olha, é tão brilhante. Eu a levantei nos ombros para que ela pudesse ver melhor, grato por seu entusiasmo inocente. Enquanto Sofia tagarelava, Tiago ficou um pouco afastado, seu rosto de adolescente subitamente muito mais velho. Eu podia vê-lo processando tudo. Não conte para a Sofia, ele disse baixinho quando ela se distraiu. Ela ainda acha que a mãe é perfeita. Não vou contar, prometi. Não agora, pelo menos. Mas teremos que resolver isso eventualmente. Ele assentiu, então me surpreendeu ao se encostar levemente no meu lado. O mais próximo de um abraço que eu recebia dele há anos. A gente vai ficar bem, pai. Você, eu e a Sofia. Naquele momento, meu filho de 15 anos estava tentando me consolar. Isso quase me quebrou, mas também me deu força. Eu disse, colocando o braço em volta dos ombros dele. Nós vamos. Quando voltamos para o hotel, Sofia estava quase dormindo nos meus ombros.
Tiago caminhava ao nosso lado, estranhamente quieto. Tô cansada, papai, Sofia murmurou quando entramos no elevador. Eu sei, querida. Vamos te colocar na cama logo. Pressionei o botão do nosso andar, temendo o que nos esperava. As portas do elevador se abriram e meu coração afundou. Rebeca estava do lado fora da porta do nosso quarto, de braços cruzados, batendo o pé impacientemente. Quando nos viu, sua expressão mudou para preocupação. Onde vocês estiveram? Estou ligando há horas. Ela exclamou. Fomos ver a cidade, respondi calmamente, ajeitando Sofia no ombro. Deixei meu celular no quarto. Tiago passou pela mãe sem dizer uma palavra, passou o cartão e entrou no quarto. Os olhos de Rebeca o seguiram, confusão cruzando seu rosto. Tiago? O que houve, querido? Ele a ignorou completamente, fechando a porta atrás de si. O que você disse a ele? Ela sibilou para mim. A verdade, eu disse simplesmente. Ele perguntou e eu não ia mentir para ele. O rosto da Rebeca empalideceu. Você não tinha o direito de fazer isso sem discutir comigo primeiro. Baixe a voz, avisei, apontando para Sofia quase adormecida. E eu tinha todo o direito. Você abriu mão da sua voz quando decidiu trair nossa família. Rebeca recuou. Rafa, por favor. Podemos conversar racionalmente? Como foi o seu jantar com os clientes? Produtivo, ela disse rigidamente. Conseguimos a conta. Meus parabéns, respondi, incapaz de esconder o amargor. Sua carreira certamente está prosperando. Isso não é justo. A vida não é justa, Beca. Nosso filho agora vê a mãe como uma traidora. Nossa filha vai descobrir logo. Nada nisso é justo. Sofia se mexeu no meu ombro. Papai. Por que você e a mamãe estão brigando? Os olhos de Rebeca se encheram de lágrimas. Não estamos brigando, querida. Só tendo uma conversa de adulto. Parecia briga, Sofia murmurou. Esfreguei as costas dela gentilmente. Está tudo bem, princesa. Vamos te deitar. Passei por Rebeca para entrar no quarto, mas ela segurou meu braço. Rafa, precisamos conversar em particular. Hoje não, eu disse firmemente. Preciso colocar nossa filha na cama. Lá dentro, Tiago estava sentado em sua cama, com fones de ouvido, encarando a parede. Ajudei Sofia a colocar o pijama e a coloquei na cama. Boa noite, boneca. Sonhe com os anjos. Noite, papai. Noite, mamãe, ela murmurou, já quase dormindo. Rebeca ficou parada desajeitadamente ao pé da cama da Sofia. Boa noite, querida, sussurrou, inclinando-se para beijar a testa dela. Assim que Sofia adormeceu, Rebeca gesticulou para a porta. Podemos conversar no meu quarto, por favor? Olhei para o Tiago, que estava de costas para nós. Você vai ficar bem? Perguntei baixinho. Ele tirou um lado do fone. Tô bem. Vai lá. Resolve essa bagunça. A voz dele era plana, sem emoção. Rebeca estremeceu com o tom dele, mas não disse nada. No corredor, seguia em silêncio até o quarto dela. O mesmo quarto onde, horas antes, eu a descobrira com outro homem. Ela passou o cartão e entramos. O quarto tinha sido limpo, todas as evidências da tarde tinham sido apagadas. Mas eu ainda podia sentir a traição pairando no ar. O Tiago me odeia, ela disse finalmente, quebrando o silêncio. Ele está ferido, corrigi. Todos estamos. Rebeca sentou na beira da cama, sua compostura finalmente desmoronando. Eu cometi um erro terrível, Rafa. Não sei o que estava pensando. É exatamente isso, eu disse, permanecendo de pé. Você não estava pensando na gente de jeito nenhum. O quarto de hotel da Rebeca parecia estranho agora, contaminado.
Fiquei perto da porta, sem vontade de sentar na cama onde ela havia traído tudo que construímos. Eu nem sei por onde começar, ela disse, andando nervosamente. Que tal pela verdade, pela primeira vez? Minha voz estava mais calma do que eu me sentia. Há quanto tempo isso está acontecendo? Ela hesitou o tempo suficiente para eu saber que o que viria não era verdade completa. Foi só desta vez, Rafa. Uma fraqueza momentânea. O Gustavo não pareceu achar que foi só uma vez, rebati. Ele disse que não sabia que você era casada. Como ele não saberia se fosse o primeiro encontro? Os ombros de Rebeca caíram. Estávamos conversando há alguns meses. Flertando. Começou em um congresso em Curitiba. Então esta não foi sua primeira viagem de trabalho com ele? Ela fechou os olhos. Não. A confirmação, embora esperada, ainda pareceu uma faca. Encostei-me na parede para me apoiar. Quantas vezes? Quantos homens? Só o Gustavo. 3 vezes. Ela limpou uma lágrima. Eu sei que isso não torna as coisas melhores. Não, não torna. Balancei a cabeça em descrença. 17 anos, Beca. 2 filhos. E você arriscou tudo por quê? Um pouco de emoção? Um aumento no ego? Não foi assim. Ela insistiu. Nós nos distanciamos, Rafa. Você está sempre trabalhando, sempre focado nas crianças. Quando foi a última vez que você olhou para mim? Realmente olhou para mim como mulher, não apenas como esposa e mãe? A raiva explodiu em mim. Não ouse colocar a culpa disso em mim. Se você se sentia negligenciada, poderia ter falado. Poderíamos ter trabalhado nisso juntos. Em vez disso, você escolheu mentir, trair. Eu sei, ela sussurrou. Eu sei disso agora. E sinto muito, Rafa. Mais do que você pode imaginar. Sente muito por ter feito ou sente muito por ter sido pega? Ela estremeceu. Isso não é justo. Nada disso é justo, Rebeca. Nossos filhos vão ficar arrasados. O Tiago já te odeia. A Sofia vai descobrir mais cedo ou mais tarde. Você explodiu nossa família inteira por um caso com um cara de Curitiba. O silêncio caiu entre nós, pesado com 2 décadas de história compartilhada e a percepção de que tudo poderia estar terminando. O que acontece agora? Ela finalmente perguntou. Olhei para ela. Realmente olhei para ela. A mulher que eu amava desde a faculdade, a mãe dos meus filhos. Uma estranha agora. Vou levar as crianças para casa amanhã, eu disse baixinho. Primeiro voo. Rafa, por favor. Ela implorou. Podemos superar isso. Terapia de casal, um novo começo. O que for preciso. Eu não sei se conseguirei confiar em você de novo, admiti. E sem confiança, o que nós temos? O rosto dela desabou. 20 anos de amor. Uma família. Uma história. Uma história que você não valorizou o suficiente para proteger. Caminhei em direção à porta. Preciso voltar para os nossos filhos. O que você vai dizer para a Sofia? Parei com a mão na maçaneta. Eu não sei ainda. Mas, ao contrário de você, não vou mentir para ela. O voo de volta foi silencioso. Sofia adormeceu quase imediatamente, exausta da montanha-russa emocional. Tiago ficou com os fones, olhando pela janela, ocasionalmente me lançando olhares de preocupação e algo mais. Respeito, talvez. Eu não tinha dormido nada. Rebeca tinha ido ao aeroporto se despedir. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Sofia a abraçou apertado, confusa com a partida repentina. Mas por que a mamãe não vem com a gente? Ela perguntou repetidamente. A mamãe tem que terminar o trabalho dela aqui, expliquei, a mentira amarga no meu tom. Ela chega em alguns dias. Tiago mal reconheceu a mãe,
dando-lhe um abraço rígido de um braço só antes de embarcar sem olhar para trás. Agora, enquanto o avião iniciava a descida para nossa cidade, eu me pegava pensando no que viria a seguir. A logística da separação, o coração partido de contar a Sofia, as perguntas inevitáveis de amigos e familiares. Pai? A voz do Tiago me tirou dos pensamentos. Oi, amigão. Você está bem? A preocupação dele, tão adulta, tão genuína, fez minha garganta apertar. Eu vou ficar, prometi. Todos nós vamos. Ele assentiu, parecendo satisfeito. O que acontece quando chegarmos em casa? Ela. Ela vai voltar? Suspirei, escolhendo as palavras. Ela vai voltar para casa, sim. Mas as coisas vão mudar, Tiago. Sua mãe e eu precisamos descobrir o que é melhor para todos. Você quer dizer divórcio? Ele disse sem rodeios. Talvez. Eu não sei ainda. Passei a mão pelo cabelo. Mas nada muda o quanto amamos vocês. Ele ficou em silêncio por um momento. Pelo que vale, pai. Acho que você está fazendo a coisa certa. A gente merece coisa melhor. As palavras dele, tão sábias para a idade, foram ao mesmo tempo dilacerantes e fortalecedoras. Ele não deveria ter que lidar com nada disso, mas sua resiliência me deixou orgulhoso. Quando pousamos, Sofia acordou imediatamente perguntando pela Rebeca. O lembrete de que nossa família nunca mais seria a mesma cortou fundo. 3 semanas depois, Rebeca e eu estávamos sentados um de frente para o outro na nossa cozinha, com os papéis do divórcio entre nós. Ela tinha se mudado para um apartamento no centro. Tiago ainda mal falava com ela. Sofia estava finalmente começando a entender, do seu jeito de 10 anos, que papai e mamãe não morariam mais juntos. Eu nunca quis isso, Rebeca disse baixinho, com a caneta pairando sobre a linha de assinatura. Nem eu, admiti. Mas aqui estamos. Você acha que um dia vai me perdoar? Os olhos dela, antes tão familiares, agora pareciam pertencer a uma estranha. Considerei a pergunta com cuidado. Algum dia, talvez. Pelo bem das crianças. Mas algumas coisas não podem ser desfeitas, Beca. Ela assentiu, aceitando essa verdade, e assinou seu nome. Enquanto a via partir, senti uma leveza inesperada. A dor não tinha ido embora, longe disso. Mas, pela primeira vez desde aquele dia em São Paulo, eu conseguia ver um futuro além da traição. Um novo começo para mim e para meus filhos. Ficaríamos bem. Diferentes, mas bem. Obrigado por ouvir minha história até o fim. Se ela tocou você, deixe seu like, escreva nos comentários o que mais te marcou e não se esqueça de dizer de onde você é. Inscreva-se, muitas outras histórias importantes ainda estão por vir. E para garantir que continuaremos sempre juntos, não deixe de clicar no link no comentário fixado e entrar na nossa comunidade no WhatsApp. Sua presença lá é muito importante para nós. Desejo a você um excelente dia e até a próxima história.